Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar numa descoberta que está literalmente mudando o que a gente sabe sobre a nossa própria casa, a Via Láctea. Vamos falar de um segredo de proporções gigantescas que estava escondido bem debaixo do nosso nariz cósmico. Olha, por décadas, a imagem que a astronomia tinha da nossa galáxia era de uma calmaria só. Sabe? Um disco majestoso, estável, onde bilhões de estrelas seguiam suas órbitas de um jeito super previsível. Era como um balé cósmico perfeitamente ensaiado. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Pois é, essa imagem de tranquilidade foi, digamos, para o espaço. Pesquisas super recentes, baseadas em dados com uma precisão que a gente nunca teve antes, revelaram uma perturbação colossal. Uma ondulação gigante que está passando pelo disco da galáxia, fazendo milhões de estrelas subirem e descerem numa dança coordenada que até agora era invisível para nós. Ok, vamos entender isso. Para a gente sequer começar a pensar num fenômeno dessa escala, a gente precisava de uma ferramenta revolucionária. Um verdadeiro detetive cósmico, capaz de fazer o que parecia impossível, medir não só onde as estrelas estão, mas para onde elas estão indo e com que velocidade. E esse detetive tem nome, é o Telescópio Espacial Gaia. Lançado pela Agência Espacial Europeia, a ESA, a missão do Gaia é simplesmente monumental: criar o mapa estelar mais completo e preciso da nossa galáxia. E não é só uma foto, não. É um mapa tridimensional dinâmico, um verdadeiro GPS galáctico. Agora, o que é realmente incrível aqui é a parte técnica do Gaia. Ele mede a posição das estrelas com uma precisão absurda. E, o mais importante, ele mede as velocidades em 3 dimensões: o movimento para o lado no céu e a velocidade radial, que diz se a estrela está vindo na nossa direção ou se afastando. Essa visão completa em 6D, 3 de posição e 3 de velocidade, é a chave que abriu a porta para essa descoberta toda. Beleza, então com esse mar de dados incríveis do Gaia em mãos, como é que os cientistas fizeram para ligar os pontos e revelar a existência dessa onda cósmica que, até então, ninguém tinha visto? A investigação foi super metódica, seguindo 3 passos-chave. Primeiro, construir o mapa 3D mais preciso da história. Segundo, focar na análise das velocidades verticais, ou seja, no movimento de sobe e desce das estrelas. E terceiro, para garantir que as distâncias estavam certinhas, eles usaram um tipo de estrela bem especial como uma régua cósmica. E essas estrelas são as variáveis cefeidas. Pensem nelas como se fossem faróis cósmicos. Sabe, elas pulsam, ficam mais fortes e mais fracas num ciclo super regular. E a sacada genial é que o tempo que ela leva para pulsar está ligado diretamente ao brilho real dela. Então, medindo o tempo do pulso, a gente sabe o quão brilhante ela é de verdade. Aí é só comparar com o brilho que a gente vê daqui e pronto. A gente calcula a distância com uma precisão fantástica. Bom, antes da gente ver em detalhes como é essa onda, uma pequena pausa. Pessoal, se estiverem gostando dessa análise, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Ajuda muito a gente a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Certo? Vamos voltar para o que os dados mostraram. Quando eles processaram todos esses dados, a equipe percebeu um padrão que simplesmente não deveria estar lá. Numa região enorme da galáxia, as estrelas não estavam se movendo de forma aleatória. Tinha um movimento coletivo, uma oscilação vertical perfeitamente coordenada, afetando milhões de estrelas como se fossem uma coisa só. A líder da pesquisa, a Heloísa Poggio, resumiu perfeitamente. A prova final não era só o desenho que as estrelas faziam no espaço, mas a cinemática delas. O comportamento, esse movimento de subida e descida, era exatamente o que se espera de uma onda se propagando. A melhor analogia para a gente visualizar isso é a ola num estádio de futebol lotado. As pessoas levantam e sentam em sequência, e isso cria uma onda que corre a arquibancada. Ninguém sai do seu lugar, cada pessoa só se move para cima e para baixo. As estrelas estão fazendo a mesmíssima coisa. Elas oscilam para cima e para baixo do plano da galáxia, enquanto essa onda de perturbação passa por elas. E para a gente ter uma noção do tamanho monumental do que a gente está falando, vamos pegar um número de referência. O diâmetro de toda a nossa galáxia, a Via Láctea, é de mais ou menos 100 mil anos-luz. É uma distância que mal dá para imaginar. E este gráfico aqui mostra de um jeito fantástico o tamanho desse fenômeno.
A onda afeta uma faixa gigantesca do disco externo, uma região que vai de uns 30.000 a 65.000 anos-luz de distância do centro. Ou seja, não é uma coisinha local, é uma estrutura que pega uma parte considerável da Via Láctea inteira. E a história fica ainda mais interessante. Essa perturbação não afeta só as estrelas que já existem. Parece que até as nuvens gigantes de gás e poeira, que são os berçários onde nascem novas estrelas, também estão nessa dança. Isso significa que as estrelas que nascem ali já podem vir com essa memória do movimento, já começando a vida em órbitas onduladas. A descoberta da onda resolveu um mistério que a gente nem sabia que tinha. Mas, como sempre acontece na ciência, a resposta para uma pergunta abriu a porta para outra ainda maior. O que causou isso? A questão aqui é de pura energia. Que tipo de vento cósmico teria poder para dar um peteleco na Via Láctea com força suficiente para gerar uma onda que não só é gigante, mas que também dura centenas de milhões de anos? A principal hipótese leva a gente para um fantasma do passado da galáxia, o impacto de uma galáxia anã. A ideia é que, muito tempo atrás, uma galáxia satélite menor mergulhou através do disco da Via Láctea. Esse evento teria sido como jogar uma pedra num lago cósmico, gerando uma onda poderosa de gravidade que continua se espalhando até hoje. Agora, para quem já acompanha mais de perto as notícias de astronomia, talvez o nome onda de Radcliffe seja familiar. É bom deixar claro, são duas coisas bem diferentes. Como a gente vê aqui na comparação, a onda de Radcliffe é bem menor, está mais perto da gente, e a origem dela ainda é um mistério. Essa grande onda que a gente está falando hoje é um monstro de outra categoria, tanto em tamanho quanto na provável origem violenta. Então, o ponto central é esse. A gente está sendo forçado a abandonar aquela imagem antiga da Via Láctea como um sistema calmo e equilibrado. A nossa galáxia tem sim um passado violento e um presente muito mais dinâmico do que a gente imaginava. E as implicações disso são enormes. Os modelos que descrevem como as galáxias se formam precisam ser revistos para incluir esses grandes impactos. Os próprios mapas da Via Láctea agora têm que levar em conta essa estrutura gigante. A galáxia não é estática. Ela ainda vibra com os ecos de eventos cataclísmicos do passado. E a investigação está longe de terminar. A comunidade astronômica está esperando com uma ansiedade enorme o próximo pacote de dados do Gaia. Com informações ainda mais precisas de um número ainda maior de estrelas, os cientistas esperam conseguir rastrear essa onda no tempo e talvez finalmente apontar o dedo para o culpado da sua criação. Resumindo, essa descoberta tirou a gente daquela visão de uma galáxia que funciona como um relógio e nos jogou dentro de um oceano cósmico super dinâmico. Um oceano com marés e ondas geradas por tempestades antigas, um lugar com uma história violenta e muitos outros segredos que ainda estão lá esperando para serem descobertos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se uma estrutura tão imensa ficou invisível por tanto tempo, que outros segredos fundamentais sobre a nossa galáxia ainda estão escondidos no movimento das estrelas? E para quem nos acompanha, qual a opinião de vocês? Foi mesmo uma colisão que causou essa onda ou poderia ter outra explicação? Deixem suas opiniões nos comentários. Obrigado e até a próxima.